Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar história? Hoje começaremos com o nosso para casa da página 206, Aprender Brincando. Vários povos vieram para o Brasil no fim dos anos de 1800 e início dos anos de 1900. Os ucranianos foram um deles. Você vai até a página 39 do seu material de apoio, recorte e monte o quebra-cabeças dos imigrantes ucranianos que tem lá. Esse vai ser o seu para casa, certo? Vamos continuar ainda na página 206. Vamos falar sobre colonos e trabalhadores rurais assalariados. Chegando ao Brasil, as famílias imigrantes de agricultores poderiam se tornar colonos ou trabalhadores rurais assalariados. Você sabe qual é a diferença entre essas duas formas de trabalho? Vamos logo aprender. Os colonos foram trazidos pelo governo e passaram a viver principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Eles receberam pequenas porções de terras desabitadas ou habitadas por indígenas e caboclos, na fronteira com outros países sul-americanos. Caboclos eram os camponeses brasileiros livres, descendentes de europeus com indígenas. Os colonos deveriam cultivar essa terra, auxiliando na ocupação do território brasileiro. As colônias eram porções de terras muito pequenas. Nelas, normalmente, as famílias de colonos faziam todo o trabalho. Então, não havia empregados. Nas colônias havia criação de animais e eram plantados vários produtos para a alimentação dos colonos. Quando sobravam alimentos, eles eram vendidos nas cidades. Grande parte dos colonos vieram da Europa. Hoje, a qualidade de vida na Europa é considerada superior à qualidade de vida no Brasil. Como era viver na Europa quando esses imigrantes optaram por viver no Brasil? Naquela época, eles enfrentavam lá na Europa algumas dificuldades. Às vezes, crise financeira, desemprego, guerras. Então, naquele tempo, era melhor sair de lá e ir para outro país. Como o Brasil estava oferecendo essa oportunidade, eles vieram procurar uma qualidade de vida melhor aqui no Brasil. Nós temos aqui muitas cidades do sul do Brasil se formaram com as colônias. Essa foto é a sede da colônia de Blumenau. Hoje Blumenau é uma grande cidade que começou com uma colônia. Página 207 com a lupa na mão. Podemos dizer que os colonos eram fazendeiros? O texto abaixo explica a diferença entre colono e fazendeiro. Leia-o e depois responda as perguntas. Então vamos ver a diferença. Vamos conhecer algumas características dos colonos. O trabalho na terra dos colonos era familiar e não assalariado. As terras eram cultivadas e a produção de alimentos era voltada em primeiro lugar ao consumo das famílias que trabalhavam na colônia. Praticava-se a policultura com criação. Os colonos eram estrangeiros e as terras eram longe das cidades. Policultura com criação quer dizer o cultivo de vários tipos de planta na mesma área em que são criados animais. Essas características são bem diferentes das características do fazendeiro. Os fazendeiros possuíam uma área de terra muito maior do que uma colônia e utilizavam mão de obra escravizada até o ano de 1888 ou assalariada livre. Muitas vezes os fazendeiros não plantavam para alimentar a família e a si mesmos, mas sim para vender os produtos cultivados. Perceberam a diferença? Número 1. Podemos dizer que colonos e fazendeiros são iguais? Não, acabamos de ver que eles são muito diferentes. Número 2. Havia empregados assalariados nas terras dos colonos? Por quê? Não havia, porque os colonos trabalhavam para se alimentar e era a própria família que trabalhava nas terras. Eles não pagavam ninguém para fazer esse trabalho, eles mesmos faziam. Então não tinha trabalhadores assalariados. 3. Os colonos trabalhavam nas terras dos fazendeiros, por quê? Não, os colonos trabalhavam para eles mesmos. Os fazendeiros contratavam ou pessoas assalariadas ou eles traziam escravos para fazer o trabalho. Então não eram os colonos que faziam para eles esses trabalhos. 208. Além de colonos, os imigrantes estrangeiros também poderiam ser trabalhadores rurais assalariados. Esses trabalhadores não eram trazidos pelo governo nem recebiam terras.
Eles eram contratados por fazendeiros para trabalhar nas enormes lavouras de café com os afro-brasileiros escravizados, livres ou libertos. A maioria desses trabalhadores rurais assalariados foi para São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esses trabalhadores eram assalariados porque recebiam dinheiro por seu trabalho. Porém, muitos empregadores se aproveitavam desses funcionários pagando salários baixíssimos, inventando dívidas e impedindo os trabalhadores de deixarem as fazendas. Há registros de casos de castigos físicos nesses trabalhadores, como surras ou chicotadas. Aqui ao lado nós temos a foto de trabalhadores rurais assalariados durante a colheita de café em São Paulo no ano de 1902. Vale a pena conhecer. A coleção de livros Imigrantes do Brasil conta a história da migração de vários povos que vieram ao Brasil, de uma forma muito divertida. Alguns desses livros são Meu Avô Italiano, Meu Avô Português, Meu Avô Africano. São várias histórias, então vale a pena conhecer essa coleção. Se existiam vários povos com brasileiros no Brasil, por que foram convidados agricultores da Europa para trabalhar aqui? Por que os governantes não empregaram os africanos livres para viver e trabalhar nas colônias? Vamos descobrir. 209. Mão de obra no Brasil a partir de 1888. Como vimos, os imigrantes vieram ao Brasil no fim dos anos de 1800, buscando melhores condições de vida, porque o governo brasileiro chamou esses imigrantes. Vamos descobrir agora. O incentivo do governo de trazer trabalhadores rurais assalariados para as fazendas de café surgiu depois que o comércio transatlântico de escravizados africanos foi proibido no Brasil em 1850. Transatlântico, conforme tem no nosso glossário, é que atravessava o Oceano Atlântico. Então, esse comércio foi proibido. Essa proibição não impediu que alguns comerciantes continuassem transportando escravizados entre portos africanos e brasileiros clandestinamente, quer dizer, escondido. Caso esses traficantes de pessoas e os compradores de cativos fossem pegos, os africanos capturados eram libertos pela polícia. Por isso, a vinda de agricultores estrangeiros livres se tornou uma alternativa mais segura para os empregadores, porque não era proibido. Os fazendeiros, porém, não se limitaram a contratar agricultores europeus e asiáticos. Eles também empregavam brasileiros livres e compravam escravizados nascidos no Brasil ou que chegassem no país antes de 1850. Porque os fazendeiros preferiam contratar trabalhadores livres a comprar pessoas escravizadas. Você acha que a vinda desses novos trabalhadores melhorou a vida dos cativos? Vejamos. 210. Outros estrangeiros africanos. Outros estrangeiros africanos, né? Devemos lembrar que os africanos trazidos à força para o Brasil também eram trabalhadores estrangeiros, porque eles eram de outro lugar. Porém, eles não estavam submetidos ao mesmo regime de trabalho que os colonos e trabalhadores rurais assalariados. Você imagina por que isso acontecia? Até o ano de 1888, quando a escravidão foi abolida, existiam pessoas escravizadas em todas as regiões do Brasil. Durante o período colonial, as fazendas que mais compravam escravizados ficavam no Nordeste e no Sudeste. Isso porque, nesse período, a cana-de-açúcar era o produto mais importante da economia brasileira. Então, muitos escravizados eram forçados a trabalhar nos canaviais que ficavam no Nordeste e no Sudeste. Por volta de 1850, o café passou a ser o produto mais importante da economia brasileira. Os maiores cafezais ficavam em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por isso, muitos cativos do Norte, do Nordeste e do Sul foram vendidos para fazendeiros nessas regiões. Eles eram comercializados pelos pequenos produtores rurais das outras regiões com os cafeicultores do Sudeste brasileiro. Portanto, muitos escravizados afro-brasileiros que migraram para o Sudeste foram forçados a abandonar família, amigos, como uma forma de castigo por ter enfrentado a violência a que estavam submetidos. Nós temos aqui uma cena que foi registrada pelo fotógrafo Mark Ferrez no ano de 1882, em um cafezal no Vale do Rio Paraíba, onde a maioria dos trabalhadores era escravizada. Página 211 com a lupa na mão.
Observe novamente a fotografia que ilustra a página anterior e responda as perguntas a seguir no seu caderno. Essa daqui. Número 1. Você percebe que as imagens anteriores eram pinturas ou gravuras e agora estamos mostrando cenas do passado por meio de fotografias? Por que não mostramos fotografias na partida ou chegada da corte portuguesa? Naquela época, nós não mostrávamos fotografia simplesmente porque ainda não existiam câmeras fotográficas. Elas vieram a existir depois, por isso que naquela época era pintura, a gente mostrava através das pinturas. Ok? As pessoas retratadas ganhavam algum salário em troca do seu trabalho na colheita? A maioria das pessoas retratadas era escravizada. Se elas eram escravizadas, elas não recebiam salário. Atualmente, quem colhe grãos de café nas fazendas brasileiras? Escravizados, trabalhadores, assalariados ou máquinas? Com o auxílio de um adulto, pesquise e registre suas conclusões. Hoje a gente sabe que se for uma grande fazenda, uma grande área, quem trabalha são as máquinas. No caso de pequenos produtores, a mão de obra ou é assalariada, eles pagam pessoas para trabalhar, ou é a família mesmo que trabalha. Hoje funciona dessa forma. Ok? E aí nós vamos ficar até aqui, certo? Façam no capricho, a gente se encontra então na próxima aula. Um abraço para todos. Tchau!